Bayar, muito bem-vindo aqui. É um Muito grande obrigado. prazer você ter aceitado o meu convite. Eu aprendo tanto com você que eu queria trazer um pouquinho da oportunidade que eu tenho semanalmente para os meus seguidores, para os meus pacientes, para os meus familiares. Tem de tudo um pouco aqui hoje. Espero que também Ah, tenha um convidado seu. Karina, né, que é a né, sua esposa, obrigada pela ajuda. ela tá aqui do meu lado, ela tava, não, mas calma aí, o que que tá acontecendo? Vamos mexer. Não, é configuração. Eu falei, não, por favor, não faz Ah, parte dos meus planos, não é obrigada, comigo. Karina. Muito obrigada. Bayar, e aí no improviso, né, enquanto você não estava aqui, eu Uhum. comecei trazendo um pouquinho para o pessoal, assim, muito da minha percepção do que é hipnose e paralelo a algumas Aham. confusões, né? Eu acho que essa Uhum. história a hipnose entre mitos, o que é real, o que não é, mitos e verdade, eu acho que já acontecem há séculos. Eu acho que isso até começou por alguns conflitos, até mesmo dentro da psicologia, né? Entre Sim, sim. Freud, Erickson, enfim, que a gente acha que não precisa entrar nisso aqui, não é o nosso Aham. objetivo. E pensando nos Aham. nossos momentos atuais, eu acho que aí surgindo essa hipnose de palco, enfim, acho que vai trazendo muitas confusões para as pessoas, né? Ontem mesmo eu estava Sim. conversando com uma paciente minha, e aí eu fiz uma vivência com ela, né? Ela falou, Gabi, aquela vivência que você fez é hipnose? Eu falei, eu fiz uma hipnose mais para te colocar mais interna, mais focado, no estado mais de relaxamento, mas não deixa de ser. Aí eu falei, mas vai na live amanhã que você vai entender mais sobre esse assunto e vai ser bem legal para trabalharmos juntas. Ela falou assim: ah, mas você não vai fazer eu virar cachorro, né? Eu ficar latindo igual cachorro. Aí eu Uhum. peguei e virei e falei assim: olha, a hipnose ainda não tem esse poder. Então aí eu acho que foi legal essa conversa com essa minha Uhum. paciente, até porque eu falei: olha aí, um mito, né? De como se o Uhum. hipnotizador pudesse fazer da pessoa o que ele quisesse. Né? Sim, sim, Qual que é a sim. sua visão disso? Acho que a gente podia começar por aí. Eu acho que vai ser um dia que a gente vai ter um monte de perguntas e eu vou querer Uhum. respeitar muitas perguntas de quem estiver aqui assistindo a gente, mas acho que a gente podia começar por essa. O que que você acha? Claro, 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 claro. Os limites da hipnose, né? A hipnose, ela sempre teve uma série de compreensões que passeavam por religiões, passeavam por alucinações, até por psicose. Então, no que se refere a... Tem gente que já trabalhou com hipnose em termos de lavagem cerebral, tá? Então, a coisa vai longe nesse sentido. No que se refere à hipnose de palco, o que é hipnose? A gente precisa primeiro colocar o que é hipnose, né? A hipnose é um péssimo nome. Na realidade, a hipnose é um conjunto de fenômenos, não é um fenômeno em si, tá? Então, seria, por exemplo, o fenômeno de ter analgesia, então diminuindo a dor, ou anestesia, ou pode ser focar no passado, então lembranças que venham, pode ser regressão de idade, que algumas pessoas confundem com regressão a vidas passadas. Então, até onde pode ir? Um dos fenômenos que o pessoal faz em hipnose de palco é acreditar que é uma galinha. Tem gente Uhum. que acaba usando dessa forma, mas é uma forma, obviamente, bastante inadequada de se usar, porque pode provocar psicose, pode provocar uma série de problemas nesse sentido. Nenhum profissional sério, nenhum hipnoterapeuta utilizaria isso no consultório. Então, esse conjunto de fenômenos que qualquer pessoa que tiver um mínimo de concentração consegue fazer, nós podemos ampliar isso para terapia, até mesmo para pesquisas com relação à neurociência, sem a menor dúvida, daria para fazer coisas nesse sentido. Então, um dos aspectos de até onde a pessoa acabaria fazendo o que não gosta ou não quer é muito discutível, é muito discutível. Mas, certamente, qualquer profissional sério jamais faria alguma coisa nesse sentido, né? Então, mitos em volta da hipnose. Por exemplo, teve uma época que se acreditava que a pessoa que estava hipnotizada de uma forma estava correlacionada à psicose. E não, na realidade é o oposto.
Com a hipnose, tu pode provocar qualquer fenômeno psíquico que seria chamado de psicótico, mas como a pessoa está numa indução, ela sai disso. Enquanto que o psicótico não, ele fica nisso, né? Então, os usos da hipnose são muitos, e de fato, como usar, é o que eu sempre brinco, hipnotizar é fácil. Saber o que fazer com a hipnose é outra coisa, né? E o que as tuas pacientes têm mostrado para ti, têm falado das tuas induções, como é que tem sido para elas? Então, agora, como eu estou fazendo mais atendimentos online, né? Eu tenho trabalhado, eu não tenho trabalhado tanto, porque um dos fenômenos, né, Bayar, da hipnose é a regressão, né? Que é quando a gente quer trabalhar com alguns tipos de trauma, como uma limpeza mesmo emocional, para trabalhar com algumas crenças, né? Que aí nós usamos a hipermnésia, né? Também. Que eu acho que é algo que a gente pode falar, que eu acho que vai surgir dúvidas. Eu tenho usado mais como uma vivência mesmo de relaxamento, para que a pessoa consiga ficar mais focada, mais relaxada e mais interna, né? Mais nela, para que ela consiga ter essa ampliação de percepção, fazendo novas sinapses neurais, que eu acho que é um objetivo da hipnose, né? Porque a gente poderia conversar verbalmente, mas quando a gente trabalha na hipnose, para a pessoa estar mais focada, mais interna nela, ela acaba, às vezes, tendo um aproveitamento melhor daquele discurso verbal, né? E uma ampliação maior da percepção. Como você vê isso? Pois é, a hipermnésia é uma memória intensificada, né? Porque como que a gente faz, basicamente? A gente começa na hipnose, por exemplo, como um relaxamento. As pessoas confundem hipnose e relaxamento, não é a mesma coisa. O relaxamento é um caminho para a hipnose, mas não é hipnose. A hipnose acaba sendo esses fenômenos. Então, vamos imaginar uma lâmpada normal. Uma lâmpada normal, ela vai colocar luz para tudo que é lugar. Para a esquerda, para a direita, para baixo, para os lados e por aí vai. Calma aí, vamos lá, Rodolfo. Eu vou colocando aqui algumas coisas, uma regra, um motivo para ser aplicado de qualquer forma. Quando aplicar a hipnose? Se você quiser, Bayar, para te ajudar, eu posso ir anotando as perguntas, tá? Tá, boa. Tá? Quando aplicar a hipnose, a gente chega aí, Rodolfo. Boa. Então, se a nossa mente fosse uma lâmpada que colocasse, sendo a lâmpada uma consciência, na realidade, tu apagas primeiro a consciência, tu diminuis, tu relaxas ela, e aí tu direciona de maneira concentrada para algum lugar. E onde tu estiveres com o teu pensamento concentrado, aquilo vai ganhar corpo. Então, se eu direcionar para o passado vai ficar mais nítido, ele vai ficar aumentado, intensificado. E o passado intensificado nos remete a memórias que muitas vezes nós havíamos esquecido, podendo compreender melhor algum trauma, ou até lembrar de traumas que haviam sido esquecidos. E o grande ponto, isso aqui que é fundamental, o grande ponto de uso da hipnose, e aqui talvez, Rodolfo, entrando um pouco e aí a Luísa está colocando, né, hipnose na live, né? Não, você acha que fazer hipnose online, eu acho. Online? Eu entendi live, na live nem rolar. Mas online, enfim. A gente já chega ali, então. A ideia seria reler o passado. A ideia seria nós olharmos para as coisas do passado que aconteceram, quando criança, quando adolescente, e ter a sabedoria de hoje. Imagina que nós pegássemos os traumas de criança, mas com o nosso olhar de hoje em dia. Aquilo que era traumático quando criança, se tu releres o teu passado, se tu, usando essa expressão técnica, se tu ressignificares o teu passado, tu alteras o teu sentimento sobre aquilo. Então, por exemplo, eu posso vou dar um exemplo bem simples, mas eu vejo o meu pai, quando ele aumenta o tom de voz dele, eu fico com medo. E, na realidade, isso é um efeito do passado, porque quando eu era criança, meu pai gritava, eu ficava com muito medo, porque eu não saberia me defender. Só que agora, quando tu pedes para um paciente que está com 50 anos de idade, que ainda tem medo do pai, e pede para ele lembrar dos momentos de agressividade do pai, relendo esses momentos, segundo
o que ele sabe hoje. O que era traumático deixa de acontecer. Então, essa ressignificação, essa releitura é o que a hipermnésia permite. Tá? Uhum. Então, Porque às vezes, Bayar, o que eu percebo, né? E foi uma coisa que eu até falei antes de você dar certo de você entrar, que às vezes o que nós temos na nossa consciência, que nós lembramos, é às vezes só assim, às vezes fica assim, até usando esse seu exemplo do pai, fica assim, eu não sei porquê, mas eu tenho um receio de conversar com meu pai, eu não gosto. Não Isso. sei, quando vamos pensar que você tem lá como uma intervenção terapêutica. Não, vamos lá, acho que é importante você sentar, conversar com seu pai. Não, Baiar, não tem outro jeito, eu tenho um bloqueio, eu não sei porquê, tipo, quando eu vou conversar, não flui. E aí, aí no verbal, às vezes a gente não consegue identificar. E aí é onde você pode usar a ferramenta, né? Fazer esse processo, utilizar desse fenômeno para entender a causa. Porque às vezes a causa não é um mero receio. Pode ser um mero receio, mas às vezes não é. Então, aí a gente vai trabalhar nessa causa, porque muitas vezes o que a gente traz no nosso verbal, no processo de terapia, é a consciência do gatilho e não necessariamente da causa. Faz sim. Exato. Você concorda com essa minha visão? Claro. A gente tem muitas vezes assim, vamos separar os sentimentos em duas linhas. Os sentimentos, que eu pergunto para o paciente, o que é que está passando na tua cabeça que está gerando esse sentimento? Então, você ama sua esposa. Por que você ama sua esposa? Como assim? Me fala as coisas boas que você pensa sobre a sua esposa. E me fala dos pensamentos, é que eu estou também lendo aqui junto com... Né? Pode ficar tranquila que eu vou fazer o papel de assistente sua hoje. Eu vou anotar todas as perguntas. Estou anotando aqui, ó. Já temos a do Rodolfo, que a gente já resolveu. Tem a do Rodolfo, tem mais uma de possível online e eu estou anotando as outras. Tá ótimo, obrigado, Gabi. Imagina. Então, a questão acaba sendo assim, então nós teríamos dois tipos de sentimentos. Aquele que fica claro de onde ele vem. Então, eu penso coisas boas sobre minha esposa, porque eu penso coisas boas sobre minha esposa. Isso me gera sentimentos bons sobre ela. Ora, se tu começares a pensar coisas ruins sobre ela, tu vais começar a se sentir mal em relação a ela. E aqui que vem uma das coisas que vai contra muitas linhas teóricas da psicologia, que a gente está literalmente dizendo que o sentimento está sendo efeito do pensamento. Então, eu penso coisas sobre ela, sobre qualquer pessoa, esse pensamento vai alterar o meu corpo, e essa alteração que a gente chama de sentimento. Então, um sentimento seria esse que fica claro, o que é que está passando na minha cabeça que está provocando um sentimento. Outra linha de sentimento é coisas que eu me sinto mal, eu não sei de onde vem esse mal-estar, não passa coisa alguma na minha cabeça. Então, eu vejo meu pai, eu me sinto mal em relação ao meu pai, eu não sei porquê, que é outra linha de sentimento. E, na realidade, isso seria o quê? Seria coisas que nós teríamos passado, que nos afetaram, gerando esse mal-estar em relação à pessoa, só que a gente não sabe explicar. Então, aí, de novo, é uma outra forma de usar a hipermnésia. Tu vai levar a pessoa a lembrar desses momentos, desse mal-estar, a lembrar desses mal-estares. Aí, é como se tu puxasse o arquivo do sentimento. Momentos em que eu me senti assim com meu pai. E aí, tu vais relendo eles. E aí, tu vais entendendo. Agora eu estou entendendo. Né? Por causa dessa frase, por causa daquela postura do meu pai. E muitas vezes o paciente vai precisar também da ajuda do terapeuta para entender de que maneira aquilo que o pai fez está afetando ele hoje em dia. Né? Porque tem pessoas, por exemplo, isso aqui é muito importante, na nossa mente não existe tempo. O que aconteceu em termos traumáticos há 50 anos pode afetar como se tivesse acontecido há 5 dias. Então, e não apenas trauma, porque a gente sempre pensa em termos de trauma, a depressão, então qual o trauma? E não, porque o trauma é a busca de ter eventualmente uma causa para um determinado problema. Então, os traumas da depressão, em via de regra, não é assim que funciona. Via de regra, o que funciona acabam sendo
o que acaba provocando depressão são pequenas coisas todos os dias, São inclusive pequenos do passado. pezinhos que vamos carregando, né, Bayar? É isso aí. É isso aí. E eu Uhum. sei que tu tens tido ótimos resultados usando também, dentro das nossas conversas, e ótimos resultados com os teus pacientes, e é sempre bom saber quando alguém sabe usar bem a coisa, que não é para qualquer pessoa. É, Né? Então, e eu quis fazer isso porque eu acho que tem muitos mitos mesmo. As pessoas vão confundindo. É como se é como se tipo, nós pudéssemos fazer o que desejamos com o outro, aquela coisa mais utópica, né? Tipo, eu não. Depois uhum. você vai me hipnotizar e eu não vou lembrar. E não é Sim, isso. sim. Você tá ali vivendo esse processo junto com o terapeuta. É um processo em conjunto. É uma terapia, né, Bayar? Sim, 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 sem a menor dúvida. A ideia de que é que eu brinco que a hipnose, vamos, talvez ajude um pouco a gente falar o nome dos fenômenos, por exemplo, sem entrar muito Uhum. no mérito, mas, tá, eu vou usar hipermnésia, ou vou usar pseudo-orientação no futuro, eu vou usar regressão de idade, eu vou usar isso, eu vou usar analgesia, anestesia. O problema, e eu faço muito esse paralelo, é que a hipnose está para a psicologia como a cirurgia está para a medicina. Então, a hipnose em si, ela não é um tratamento. O tratamento é o que a gente faz com a hipnose, porque sim, um dos problemas acaba sendo que tem pessoas que fazem mau uso da hipnose, e às vezes o problema volta, e às vezes, pior ainda, não é que o problema volte, o paciente piora. E tem muitas pessoas que têm essa expectativa de, eu não fui hipnotizado, aí tu perguntas, bom, ok, o que teria sido ser hipnotizado para ti? E a pessoa diz, eu esqueci, ou eu sempre soube que eu estava aqui, que são, muitas vezes, são outros mitos, né? A pessoa pode se lembrar de maneira intensificada, lembrar de traumas, lembrar de situações complicadas, às vezes situações simples, e ela sabe que ela está na tua poltrona. Ela sabe que ela está num consultório. Então, todos esses aspectos são muito importantes com relação a tu não precisas perder a consciência para estar hipnotizado, porque é isso que se vende muitas vezes. Exato, exato. Sabe uma pergunta que teve aqui que eu gostei bastante, Bayar? Quando a terapia, por exemplo, a pessoa já está fazendo um tempo a terapia e a terapia não avança no tratamento, provavelmente a pessoa não está vendo, acho que, resultado na diminuição da dor e Uhum. do sofrimento dela, né? A hipnose seria uma boa opção? Sem a menor dúvida. Quando tem aquela frase, racionalmente eu entendo o que você está dizendo, emocionalmente eu não consigo sentir. Eu sei que eu já passei pelo sequestro, porque a gente sempre fala muito do trauma, mas muitas vezes, de novo, não está respondendo um trauma, mas eu sei que eu não estou mais em sequestro, mas eu estou com os efeitos do sequestro. Então, a grande coisa da hipermnésia, vamos chamar nesse momento aqui hipermnésia, memória intensificada, hipnose, seria que tu, enquanto tu não conseguires alterar a releitura do que aconteceu de fato, em loco, naquele momento, vai ser muito difícil. Então, qual é que é a ideia? Nós levamos o paciente a lembrar das coisas ruins, que ele já pode lembrar normalmente. Enquanto ele está lembrando dessas coisas ruins, dessas aprendizagens ruins, tu pedes para ele reler aquilo de uma forma mais saudável, pensar sobre aquilo de uma forma mais saudável. Uhum. Então, por exemplo, uma das grandes coisas sobre síndrome do pânico, a pessoa, ela tem a crise, ela não sabe de onde vem, e ela tem aquela terrível sensação de ansiedade, e ela fica refém daquilo. Será que vai acontecer de novo? O que é que eu fiz? É como se a pessoa não tivesse governo das sensações dela. Aí tu pode fazer, por exemplo, hipnose, levas ela a lembrar, e enquanto ela estiver lembrando, ela vai entendendo. Nossa, bom, de fato, naquele momento em particular,
eu fiquei sabendo de um amigo meu que morreu, ou eu fiquei sabendo ontem que um amigo meu contraiu o coronavírus e morreu, e eu posso ser a próxima. E isso que deu a crise. Entendido. Não veio do nada a crise. Uhum. E com o E é seu muito olhar importante mais isso. saudável, ressignificar aquela situação, né? Perfeito, perfeito. Porque, via de regra, é isso, né? Nós não percebemos de onde vêm os nossos sentimentos. Esse é o normal. As pessoas, elas sentem, e aí tu pergunta se você entende porque você sentiu, e a pessoa fala, não. E a hora que ela entende, deixa de ser aquele monstro. Tem uma frase que eu acho que é do Steven Spielberg, que numa entrevista ele acabou dizendo: o problema de filmes de terror é que quando a gente mostra o monstro, ele geralmente é menos monstruoso do que nós pensávamos. Quando nós entendemos os nossos sentimentos ruins, raiva, tristeza, muitas vezes a gente percebe que é menos ruim, menos monstruoso do que nós pensávamos. Uhum. Então, essa é outra forma. É. E aí, fazendo o link, Bar, a Priscila fez uma pergunta aqui pra gente. Então, durante a hipnose, o paciente fica consciente? De uma maneira geral, sim, no sentido de Uhum. que ele vai saber onde ele está, ele pode chegar num ponto, num nível em que a pessoa simplesmente ela esquece que ela está no consultório. Mas essas seriam situações mais intensas. A gente pode pensar nos fenômenos em nível de intensidade. Então, tem pessoas que podem chegar em hipermnese, essa memória intensificada, elas lembram muito intensamente do que está acontecendo, quase, praticamente como se fosse no nível de sonho, só que é uma memória, esquecendo que Uhum. ela está em consultório. E aí, Isso, nesse ela sentido, fica mais interna, né? Ela exatamente, fica mais relaxada, então ela fica mais sob controle daquela vivência do que ela estar num consultório, por exemplo. Ela fica tão relaxada, exatamente. tão focada, ela tá tão dentro que ela consegue Isso. viver aquilo se soltando mais, né? Mas não que ela tá inconsciente, não que ela não tem controle da situação, né? Pois é, não, não, de maneira nenhuma. Porque eu acho Seria, que é seria um isso, sonho. eu acho que as pessoas têm uma impressão que a hipnose é assim, entendeu? Que ela sai de Uhum. si, que ela não tem controle nenhum da situação. Isso, isso. E aqui, de uma maneira geral, isso aí é uma contribuição ruim das hipnoses de palco, né? As hipnoses de palco, eu vou levar a pessoa a acreditar. Sim, Rodolfo, é isso aí mesmo. O maior desafio é entender por que sentimos tal sentimento. É isso aí. Tu vais ter a resposta do porquê tu sentes determinada coisa, te perguntar o que tu pensas, para sentir o que tu sentes, certo? Então, o que é que eu estou, de uma maneira geral, pensando para sentir o que eu estou sentindo? Então, essa é uma grande dificuldade. A hora que a gente altera a nossa forma de pensar, a hora que isso acontece, nós acabamos alterando a nossa forma de sentir. Só que muitas vezes, o que a gente tem, e aqui que está um dos grandes problemas, digamos então que eu tenho ouvido quando criança, Baiar, você é burro, Baiar, você é chato, Baiar, você nunca vai ser pessoa alguma na vida, e tudo isso. Então eu aprendi a pensar isso a meu respeito. Às vezes as frases eram menos claras, eram como do estilo, Baiar, de fato, na escola as pessoas não gostam de conversar com você, você talvez seja mais chato do que você pensa. Então, tem várias formas que a gente pode aprender a pensar isso. Então, a primeira pergunta seria isso: o que é que eu aprendi a pensar que me leva a me sentir como eu me sinto? Tá ok, então tá aqui meu passado. E eu aprendi a pensar uma série de coisas. E eu estou dizendo agora para mim hoje em dia, 40 anos depois, 30 anos depois, eu sou uma boa pessoa, eu sou legal, tem pessoas que gostam de mim. E agora o que nós temos é um braço de ferro onde o passado está contra o presente. E Uhum. geralmente o passado ganha. E o passado ganha por uma questão mera de que está lá e vai contra o nosso
presente, a gente pode ficar fazendo uma autossugestão. Enquanto nós não irmos para o passado e relermos esse passado, segundo o que a gente pensa hoje, a gente vai ter esse braço de ferro até o final da vida. Então, Bloqueando, enfim. né, de uma certa forma, né, Bayar? Exatamente, Gabi, exatamente. A questão fica muito em termos de crenças, aprendizagens que nós tivemos no passado, que estão dificultando o nosso presente. É aquela sensação de que E, minha vida está patinando e eu não sei por quê, né? exatamente, exatamente, exatamente. E isso é um dos aspectos que muitas vezes, de fato, as pessoas não têm claro, porque, de novo, essas nossas clarezas sobre os nossos sentimentos são muito difíceis. Mas, claro, a gente pode aprender a fazer, mas não é fácil, né? Eu me lembro Uhum. de uma paciente que eu atendi que ela tinha fobia de água e ela não entendia o porquê. Eu perguntava para ela o que passava na cabeça dela que gerava fobia de água, ela falava não sei. Eu perguntava, bom, o que você acha que pode acontecer? Eu entro na água, ela fala não sei. E aí, ao hipnotizá-la, ao levá-la a lembrar de quando ela começou a ter fobia de água, ela estava lembrando de uma conversa com a família dela. Na verdade, a família dela estava falando sobre um ônibus que despencou num desfiladeiro, entrou no rio e um monte de crianças morreram. E ela ficou absolutamente apavorada com aquilo. Só que agora eu estou falando de uma paciente que ela estava com mais de 60 anos, isso aconteceu quando ela tinha 5 ou 6. Olha. Então, aí depois que ela lembrou disso e ela aprendeu a lidar com a lembrança e as sensações da garota, ela voltou não, na realidade ela começou a entrar na piscina pela primeira vez, por exemplo. Ela tinha até medo de Uhum. chuva, né? Uhum. Então, Uhum. são essas percepções, às vezes essas lembranças que nos libertam do nosso passado, porque a verdade é essa. A verdade é que a maioria das pessoas que passaram por coisas ruins, quase todo mundo, acabam sendo reféns dos seus passados, porque elas não conseguem lidar com ele, por mais que elas tentem. Então essa é uma das grandes coisas da hipnose, tu levas elas a lembrarem disso e a Uhum. lembrar, ressignificar, repensar, reler. Você falando sobre reler o passado, né, com o nosso pensar de hoje, pensando em questão até de fobia, né, que você falou da Uhum, água, existe fobia de avião, e uma coisa, uhum, Bayar, que também eu acho que acho que ninguém perguntou, mas isso eu acho importante eu falar, porque eu muito também do que as pessoas me perguntam, é que eu acho que hoje se vende-se muito no mercado a ideia é que em uma sessão você resolve qualquer problema. Então, em uma sessão você pode parar de fumar, em uma uhum, sessão você pode perder o seu medo de andar de avião. Não posso dizer que não, eu acho que, poxa, você que já tem uhum, anos, né? E, gente, eu acho que eu nem uhum, reforcei aqui, viu, Bayar, quando eu apresentei você. O Bayar, ele é uhum, presidente do Instituto Miracle uhum, Action de São Paulo, então, assim, é uma uhum, pessoa que trabalha há anos com a hipnose, então acho que, assim, a prática clínica pode até ser que em uma sessão você já tenha, de fato, aí uhum, alguém ter curado alguém, se é que a gente pode dizer essa palavra, né? De medo de andar de uhum, avião. Mas eu vejo isso até uhum, como um fator sorte, né? Mas eu uhum, acho que tem muita gente que fala disso. Qual é a sua visão uhum. sobre isso? Pois é, Não sei se chegam a perguntar isso para você também, mas eu recebo essas perguntas com muita frequência e vende bastante no mercado hoje. pois é, a gente tem um problema grave sobre isso, né, que eu brinco, quando eu vou ao médico, eu fico Desculpa, com... Baia, peraí, só vamos mudar aqui rapidinho porque Tranquilo, acho tranquilo. que acabou a bateria. Quando eu vou... Ah, não. Básico, básico. Quando eu vou ao médico, a maior preguiça que eu tenho é quando ele vira para mim e diz, você precisa fazer esses exames. E aí eu olho e falo, nossa, sério? Então, eu fui nele, agora eu vou ter que fazer exames, eu vou ter que voltar. Eu também esperaria que apenas em um encontro com o médico ele me resolvesse o problema. Eu também esperaria isso. E os pacientes esperam isso. E eu acho absolutamente razoável eles esperarem.
Só que, infelizmente, não é o que vai acabar acontecendo. Uhum. Tu pode conseguir resolver uma fobia de avião ou uma fobia de dirigir em uma única sessão. É possível, até é possível, mas é muito raro. O normal é em até 70% dos pacientes que eu atendo recebem alta nesse sentido em menos de 20 sessões. Uhum. Então, tu consegues acelerar sim a terapia, mas não muitas vezes no nível em que o pessoal esperaria, né? Imagina a medicina sem cirurgia, ela existiria? Claro que ela existiria. Contudo, em parte, ela ficaria bastante limitada. E é isso, o mesmo vale na hipnose. A hipnose é a cirurgia na psicoterapia. Uhum. Então, a gente precisa sempre dar um cuidado de quanto tempo se pode esperar. Não é porque existe a cirurgia que todos os tratamentos da medicina estão resolvidos. Não, Uhum. a cirurgia ajuda muitos tratamentos, mas infelizmente tem pessoas que tu não vais conseguir ajudar, mas com a hipnose certamente tu consegues ajudar muito mais do que tu ajudarias se não estivesse usando hipnose. Uhum. Então, Então a aqui, ideia é essa. aqui nós poderíamos considerar que a hipnose ela pode ser um acelerador do tratamento ou até uma questão de sair do patinar, né? Isso, perfeito, perfeito, perfeito. Uhum. É isso. A hipnose é um excelente instrumento. Na verdade, vamos pensar a hipnose em psicoterapia. O uso da memória intensificada, essa hipermnésia, que se chama de hipnose, dá para acelerar bastante a terapia. Seja em termos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, disfunções sexuais. A hipnose é um instrumento que tu pode utilizar de várias diferentes formas. Uhum. Uhum. E, enfim, eu não esperaria uma sessão, mas, claro, vai depender da complexidade. Síndrome do pânico, em até 20 sessões, de uma maneira geral, dá bastante certo já, às vezes menos. Então, enfim, a grande coisa é a hipnose como instrumento para, sim, como tu disseste, é Uhum. para acelerar a terapia, Uhum. para acelerar o diagnóstico, acelerar a intervenção. É nesse sentido que a hipnose é bastante interessante. Uhum, tá. E eu acho que isso até responde essa pergunta, né, Bar? Mas eu vou fazer porque às vezes as perguntas ajudam a gente, até a gente tem insights aqui para agregar ainda mais valor, né? Com a hipnose, então, conseguimos resolver mais rápido algumas coisas do passado? Sim, sem a menor dúvida. Uhum, Tem pessoas que dizem assim, Baiara, dá para a gente resolver o passado aqui com a hipnose, porque eu tive alguns problemas nas vidas passadas. Eu uhum, olho e falo, tá, vamos começar tentando resolver os problemas dessa vida, porque tendem a já ser o suficiente em termos de uhum, grandeza, né? Mas sem a menor dúvida, a grande coisa é que no passado podem ter acontecido coisas que nós não tínhamos a sabedoria para lidar bem com elas. E o que aconteceria se nós usássemos a sabedoria de hoje para nós lidarmos com o nosso passado? Essa é a grande pergunta. E a coisa acaba sendo que muito do que nós sofremos quando nós tínhamos 15 anos de idade, 20 anos de idade, 10 anos de idade, 25 anos de idade, muito do que nós uhum, sofremos naquelas épocas, se nós soubéssemos o que nós sabemos hoje, nós não sofreríamos. E nesse sentido, sim, é que um dos grandes usos da hipnose. Reler o teu passado, reler os acontecimentos com o que tu sabes hoje. Essa é a ideia. uhum. Porque a hipnose é uma ferramenta, né, Bar, que coloca você num estado mais de relaxamento, né? Que ajuda Uhum. você a ter esse contato e conseguir fazer essa ressignificação com a ajuda do terapeuta, certo? Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Um, esse concentrar-se no passado, Uhum, ele costuma trazer, 99% das vezes vai trazer
o acesso à lembrança, ou a várias lembranças. E essa concentração permitida pelo relaxamento vai te facilitar reler de novo o passado. Vamos pensar, por exemplo, em alguém que tem aos 18 anos de idade sido rejeitado e depois disso nunca mais conseguiu se entregar em relacionamentos. E aí tu levas essa pessoa que tem 30, 35, 40, 50 anos de idade que não conseguiu se entregar mais em relacionamento depois daquele dos 18 anos de idade. Ela relê, ela relembra. E ao lembrar, ela vai vai lembrar de repente que o cidadão disse para ela: você é muito chata, você só me atrapalha, nenhum homem vai conseguir aguentar você, qualquer coisa nesse sentido. E aí quando ela relê agora, com o que ela sabe hoje, ela vai olhar e dizer: sério? Por isso que deu todo esse problema? Porque ela sentia, ela tinha medo, mas ela não entendia. Entender não é igual a saber lidar. É que nem eu entender que eu tenho câncer, o médico entender que eu tenho câncer, as causas do meu câncer. Não é porque ele entende as causas do meu câncer que ele sabe o que fazer com o meu câncer. Não é porque nós entendemos as causas dos nossos sofrimentos que nós sabemos lidar com eles. Então, nesse sentido, é como tu disseste, exatamente o que tu disseste. Nós vamos acompanhar o paciente nessas lembranças, nesses sofrimentos, auxiliando ele a lidar com o que ele está relembrando, preparando ele para lidar com essas lembranças. Porque muitas vezes a pessoa simplesmente lembra e não sabe como lidar com isso, como lidar com uma rejeição ou qualquer coisa que tenha acontecido. Por isso a importância desse acompanhamento, né, Bayard, do processo, né? Bom, tem mais uma pergunta. Pode falar, pode falar. Pode falar, fala, por favor. Por isso que eu não aconselho a auto-hipnose para resolver os problemas. Tá, e aí a gente entra nessa do Rodolfo, que entender nos ensina a aprender a lidar. Pois é, são dois caminhos aí diferentes, né? Entender os problemas é um oposto, é uma parte apenas. Do outro lado, nós precisamos nos perguntar como lidar com isso. Então, entender e como lidar. São dois conceitos completamente diferentes. Então, entender que a síndrome do pânico é resultado da minha fobia de morte. Eu entender que eu tenho muito medo da morte não significa eu entender como lidar com a morte. Não, são duas coisas completamente diferentes. E esse é o conceito básico de sabedoria. Entender a vida como ela é e aprender a lidar bem com ela. Então, ter lucidez frente a vida, ter lucidez com relação a relacionamentos, a nós mesmos, o nosso passado. Então, entender as coisas como são e aprender a lidar bem com elas. E aí, onde isso vai parar, eu não sei. Né? Mas essa é a ideia. Essa é sempre a ideia. Reler o nosso passado com base na nossa sabedoria. E aí, voltando para a questão da auto-hipnose, a auto-hipnose, eu não aconselharia a auto-hipnose para resolver os próprios problemas. Porque digamos que pronto, vou usar a ideia de síndrome do pânico aí, que é o que tem mais acontecido hoje em dia. Então, mais acontecido não, mas com certeza acontecido bastante. Então, do momento que estamos vivendo. Com certeza. Né? Então, há um esquema de dizer assim, não, eu quero me lembrar eu vou fazer auto-hipnose para eu entender a minha primeira crise de ansiedade. E aí eu lembro, e o que não estava muito claro fica mais claro. Só que agora que eu entendi, é capaz de ficar mais pesado ainda. Então, o que era para me ajudar, me piora. Então, nesse sentido, que a auto-hipnose, no que se refere à psicoterapia, a auto-hipnoterapia, eu cuidaria muito com relação a deixa eu me lembrar sozinho, como tu disseste, né? Deixa eu me lembrar sozinho dos meus problemas e resolver sozinho meus problemas. Cuidado. Não que seja prejudicada.
a gente tem que ser cauteloso em relação a isso, não é que seja Não, contra, achei né? ótima a sua colocação, porque é um mito também, né? É algo que se fala bastante hoje da auto-hipnose. Pois é, pois é. O pessoal fala, mas tem gente que pergunta, mas o que tem, qual é a relação de hipnose com mindfulness Uhum, e meditação? E aí entra numa baita, um ramo que as coisas são bem diferentes. uhum, Mindfulness não vai ter grandes galhos, porque tu não vai estar acessando memórias ruins. Nós acessarmos memórias ruins por nós mesmos pode ser pior que encomenda, justamente porque a gente pode lembrar de coisas que não vai nos fazer mais mal do que bem. uhum. Então, por isso que a auto-hipnose, eu iria com muito cuidado nesse sentido. Auto-hipnose, é que muitas pessoas confundem auto-hipnose com relaxamento. Ah, então vou me relaxar. Com meditação, né? E aí é outra coisa, Uhum, bem muito simples, não tem grandes problemas. uhum, Então, é preciso cuidado. Na auto-hipnose, meditação não precisa de grandes cuidados, porque afinal de contas, a pessoa só vai se distrair, vai relaxar, talvez se imaginar dentro de algum tipo de situação específica, alguma vivência. Aí não é grandes galhos, uhum. mas acessar a própria memória fica complicado. Acessar os próprios traumas sozinho. Uhum. Né? Bayar, temos mais algumas perguntas. Eu acho que eu vou escolher duas ou três, porque eu não quero Fica à estourar vontade. aqui nosso horário. Uhum. Mas eu quero responder e aí contribuir o máximo que eu puder com a dúvida de todo mundo. Existe alguma regra ou motivo para ser aplicado a hipnose, ou pode ser aplicado de qualquer forma? Eu acho que de qualquer forma eu incluiria aqui qualquer pessoa. Uhum. Usando essa analogia da hipnose sendo a cirurgia na medicina, eu Uhum, não aconselharia ninguém fazer cirurgia com alguém que não soubesse medicina. Então, de fato, se alguém dissesse fulano é um hipnoterapeuta e ele se formou em análise de sistemas, ou sei lá, alguma coisa que não seja psicologia ou psiquiatria, eu acho perigoso. Já é difícil, muitas vezes, o profissional formado em psicologia e psiquiatria trabalhar com depressão. Agora, imagina alguém que não sabe. Eu já vi cursos em que a pessoa faz a hipnose para depressão, como se isso existisse. Quando faz hipnose para depressão, tu estás falando de um instrumento para depressão. A depressão pode ser algo extremamente complexo, e tem gente que faz curso de hipnose para depressão em 1 dia, 2 dias. Eu sou especialista em hipnose, e eu fiz um curso de 8 dias, e eu sou formado em pedagogia, então agora eu sei hipnose para depressão. Não, não sabe. lembrar que a hipnose é mais uma ferramenta, né, Baer? Uma ferramenta para agregar, assim, para o processo, para acelerar o processo, ou se o processo está patinando, vamos ir para um outro caminho. Então, é mais uma ferramenta, né? E que as Sem a menor pessoas, às dúvida, vezes, usam de uma outra forma. sem a menor dúvida. Ela acaba sendo uma bela de uma ferramenta, mas insisto muito nisso, eu vou repetir isso com uma frequência meio grande. Pode repetir. Eu acho importante essa coisa da... Quando for procurar algum hipnotista, não procure hipnotistas apenas, procure hipnoterapeutas e que tenham formação de base para isso. Eu me lembro que eu estava num congresso, um colega me convidou para ir, eu estava lá assistindo, chegaram para mim e disseram, você é o Bayar, do Instituto International? Eu falei, sou. Eu quero fazer curso. Eu falei, não, se estás me dizendo, ele já tinha me dito, que ele tinha se formado em análise de sistemas. Eu falei, olha, nada contra, mas desculpa, eu não dou aula para gente que não tem a formação de base, porque é muito perigoso, e o pior é quando as pessoas acham que não é perigoso. Alguém que não souber
lidar de maneira respeitosa com a depressão do paciente pode facilitar o suicídio do paciente. Eu já atendi pessoas que passaram por terapeutas, inclusive às vezes formados em psicologia, que o paciente piorou muito porque foi usado de uma forma esdrúxula. Teve uma paciente uma vez que eu atendi, por exemplo, que ela hipnotizou a paciente. E a paciente lembrou de algumas coisas ruins. E a paciente voltou e falou dessas coisas ruins. E ao falar dessas coisas ruins, acabou o tempo da terapia. E a terapeuta disse para ela, tudo que passou pela sua cabeça a gente conversa nas próximas sessões. Ok. A paciente começa a entrar em crises durante a semana. Ela liga para a terapeuta e diz, me ajuda, eu estou muito mal. Ela volta para a terapia. E aí elas começam a conversar. E ela diz, bom, dá pra gente fazer hipnose? Eu não sei, eu tô passando mal. Não, me fala as coisas. E aí, novamente, ela vai para casa, ela começa a passar mal. E a terapeuta diz, quando você começar a se sentir mal, escreve o que estiver passando pela sua cabeça. E ela piorou muito. A verdade é que a terapeuta não sabia o que fazer com a coisa. Ela tinha feito, sei lá o que, eu não sei se ela tinha começado há pouco tempo, eu não sei se ela pegou uma técnica de livro, não sei. A verdade é que ela acessou coisa que ela não sabia tratar. E foi assim que a paciente chegou para mim, ela chegou pior, bem pior. Que bom que ela chegou até você. E eu fico imaginando que, por exemplo, tem aqueles cursos de final de semana de imersão, de autoconhecimento, e esse pessoal usa hipnose muitas vezes, eles usam lá umas induções que eles aprenderam em algum livro, eles viram alguém fazendo, e muita gente piora. Muita gente sai pior do que entrou, porque acessa lembranças ruins, acessa lembrança com os pais, só que o curso não está dando espaço para essas pessoas aprenderem a lidar com isso naquele momento, e aí elas pioram. Esse é um problema grave. Baia, tem uma pergunta que eu achei bem interessante aqui, da Rafaela. A partir de qual idade indicado para esse tratamento, para hipnose? Olha, a questão com a hipnose, tu pode fazer basicamente desde 5 ou 6 anos de idade, não seria o problema. Só que, de fato, voltando um pouco para a parte anterior, poucas pessoas vão saber trabalhar bem o suficiente, ainda mais com crianças que costumam ter um problema, que é o fato de não saberem falar o que está passando na cabeça delas, elas ainda não têm capacidade de discurso para isso. Claro, tu lança as mãos de vamos desenhar aqui, me fala sobre o desenho, e o desenho vai mostrando para o profissional o que está acontecendo, mas a partir dos 5, 4, daria para fazer. Daria para fazer. Ótimo. Tá? Até dos 100. Baira, eu acho que nós vamos, infelizmente, para a nossa última pergunta, mas eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. Por que que eu acho que entra na questão dos mitos, né? Porque em algumas religiões são contra a hipnose da turca. E é verdade, né? Porque eu acho que tem esse lance de, às vezes, ir para vidas passadas. E eu acho que tem gente que, às vezes, vê a hipnose até como uma questão de uma seita, de religião, enfim. Isso. Tu literalmente, tu respondestes. Não, assim não vale, vai. Eu faço das suas palavras as minhas. Mas é isso, Gabi. Como a hipnose ela trabalha com fenômenos psíquicos que muitas vezes são usados nas religiões, elas entendem isso quase como um acesso a Beelzebub, o ocultismo, né? Então, o ocultismo da hipnose, e tem nenhuma relação com isso. É zero de relação com isso. Então, mas quando tu vai... Vamos usar, por exemplo, o espiritismo. Vamos pegar o espiritismo. Aí eu peço tolerância, peço desculpas ao pessoal com relação a esse escopo que eu vou passar para vocês, mas se nós fôssemos ler o espiritismo segundo a hipnose,
nós poderíamos dizer que a pessoa não estaria exatamente recebendo um espírito, mas ao acreditar que ela estaria recebendo um espírito, ela, a princípio, se tornaria esse espírito. Ela falaria como a pessoa falaria. E claro, aí uma das respostas vem, não, mas então como é que a pessoa sabe tantas coisas que não teria como ela saber? Aí teria que entrar numa outra discussão que não vale a pena. Não nesse momento, em outro momento, sem a menor dúvida. Mas a ideia seria, sim, que como a hipnose utiliza fenômenos psíquicos que diferentes religiões colocaram como sendo, de alguma maneira, correlacionado ao demônio, ao oculto. Aí eles ficam com medo da hipnose. Não, você vai despertar espíritos. Não, você vai lidar com o oculto. Não, você... E não, não acontece coisa alguma nesse sentido. Embora, obviamente, claro, tenha diferentes religiões que usam mais os fenômenos que se chamam de hipnose e ficam confundidos com a coisa de não, é o oculto, não é hipnose, é o oculto, é uma religião ruim, não é hipnose. Não, é hipnose, não é religião. Então, isso aí não tem problema algum, não tem acesso a algum demônios. Tá. Tá muito mais ligado à neurociência, né? Se for ver, a gente com questões assim, né? De sair tanto do racional, que é ali do nosso córtex, para o sistema límbico, tá muito mais linkado. Se a gente tivesse que, não é, né? A gente entraria até num outro assunto, né, Bar? Mas se a gente for pensar, com que a hipnose tá mais, assim, tem mais fundamento neurocientífico do que com uma possível crenças e religião, se a gente pudesse trazer de uma forma mais palpável isso, né? Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Tu podes ler o cérebro com um PET scan durante a hipnose, tu vais ver que na realidade nada mais é do que muitas vezes está acessando especificamente a zona de memória. Não tem coisa alguma a ver com reza, não tem coisa alguma a ver com religião, é muito mais uma linha de... isso aqui é terapia. Isso aqui é uma ferramenta para lidar com as dores da vida. Não é uma ferramenta para religião, não é uma ferramenta para simplesmente acessar a ideia de ascender outros planos espirituais. Tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Então, sem a menor dúvida, a gente precisa diferenciar esses aspectos muito ruins de confundir hipnose com religião. E eu já vi profissionais de hipnose confundindo. Eu já dei aula para gente que veio para o curso, era formado em psicologia e trabalhava com vidas passadas. E de novo, nada contra, mas não vamos confundir religião com psicoterapia. E é uma confusão que os próprios profissionais acabam fazendo, quer dizer, complica a vida. Complica a vida. Exatamente, né? Exatamente. Bayar, eu amei. Muito obrigada. Gente, eu acho que eu respondi, me esforcei pelo menos para não deixar perder nenhuma pergunta. Se eu perdi a pergunta de alguém, eu já peço desculpa desde já. Mas aqui, Bayar, faltou a sua taça de vinho. Isso não sou eu que estou dizendo, tá bom? Não fui. Gente, ó, o Bayar, ele tá fazendo live todos os domingos às 11h30 da manhã no Instagram dele, né, Bayar? Se isso. quiser falar, é incrível. As lives, e nas lives do Bayar, ele sempre faz com uma taça de vinho, que ele deixa todos nós com vontade. E eu acho que hoje ele ficou mais receoso porque era o meu Instagram, mas na próxima, Bayar, eu sou do seu time, pode vir com uma taça de vinho, viu? Mas eu agradeço, foi ótima. O Bayar, gente, ele tem o curso de formação dele, ele trabalha com quanto tempo, Bayar? Quanto tempo tá na sua vida aí, tudo isso? Ei, meu avô aprendeu hipnose na Rússia. Com o Erickson, não foi?
Não, ele foi na parte de Rússia e aí com a hipnose mais clássica mesmo, mais antiga, mais tradicional. E eu comecei a ter aula com ele de relaxamento quando eu tinha cerca de 12 ou 13 anos. E ele me usava para fazer ah, alguns exercícios de Bom, então sem treinamento. comentários, né? Então, assim, o Exato. Bayar, então, o Bayar é um grande especialista na área, que eu estou estudando com ele já vai fazer uns 3 anos, Bayar. Três Isso. anos fora a supervisão. Aprendo muito com você, viu? Muito Ah, obrigado. obrigada pelo seu tempo, por ter compartilhado tanto conhecimento aqui com a gente, tá? É um prazer, Gabi. Ah, E eu Bayar, peço que... O seu Insta, porque você não tá no seu aqui, verdade. Seu Insta Ah, para quem desculpa. quiser. É Baiar Galvão mesmo. Bayar, Galvão. Pode Ótimo, levar. o Rodolfo colocou aqui para quem quiser seguir. Bayar. Bayar, muito obrigada. Ótimo final de Eu que semana. agradeço. Gente, obrigada Oi? pela participação de vocês, Pri, Rodolfo, Suzana, Turca, o meu pai, Luiz, todo mundo, Ótimo. Renata, todo mundo que estava aqui com a gente. Se eu esqueci de alguém, desculpa. Um beijo grande, Bayar. Até amanhã, às Mas 11h30, no deixa eu só seu falar uma coisinha Instagram. aqui importante. Ah, por Pessoal, a favor. Gabi está falando um monte aí, mas ela é certamente uma das profissionais mais dedicadas que eu conheço. Ah, certamente, eu já dei aula para muita gente e Gabi certamente está entre as melhores, Ah, obrigada, tá? Bayar. Muito Então, um obrigada. prazer. Prazer é Parabéns para meu. ti, Gabi. Desculpa aí por Obrigada. toda a confusão no início. Imagina, que isso. Muito obrigada, Bayar. Até mais. Tchau, Até tchau. mais, prazer. Tchau. Prazer, até mais. Tchau.